Fazendo a abordagem da parte clínica, nós vamos falar hoje sobre a dengue, suas características e seus diferenciais. Esse é o Santa Talks, o podcast da Santa Casa de Juiz de Fora. Fica com a gente. Obrigada, Dr. Vinícius Sardão, por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. Obrigada também ao Dr. Matheus Alves, residente do 2º ano de Clínica Médica da Santa Casa de Juiz de Fora. Dr. Vinícius, eu quero começar te pedindo para se apresentar para a nossa audiência. Bom, sou Vinícius Sardão, sou médico nefrologista e sou coordenador da residência de Clínica Médica da Santa Casa de Juiz de Fora. Obrigada. Por favor, Matheus. Eu sou o Matheus Alves, R2 de Clínica Santa Casa, formei em FJF há 2 anos. Vou conversar com o Vinícius hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Doutor Vinícius, eu queria que você começasse falando um pouco sobre como que é o perfil da dengue em Juiz de Fora. Dá uma localizada para a gente como que está a situação hoje aqui na nossa região. Então, a gente escolheu falar desse tema porque é um tema que ele é sazonal, né? E a gente vai apresentando, principalmente nessa parte de verão, picos de dengue, né? Tem momentos que a gente tem mais eventos, tem momentos que tem menos eventos, né? E a gente, até o final desse mês, a prefeitura tinha colocado 818 diagnósticos de dengue. O diagnóstico de dengue, uma vez que ele é feito, a prefeitura, o médico, ele é obrigado a notificar isso para o Ministério da Saúde. Então, esses termos são uma certa confiabilidade, porque o médico, uma vez pensou no diagnóstico, ele tem que notificar isso, uma notificação compulsória nossa. Então, é uma coisa que chama atenção e a gente tem que ficar sempre atento a isso daí. Matheus, a Prefeitura de Juiz de Fora ela faz uma análise da quantidade de mosquitos Aedes que tem na região e ela vê a porcentagem dos mosquitos que são contaminados pelo Aedes. Vocês podiam explicar para a gente como é que é isso daí, como é que é essa medição da Prefeitura? Claro, é o índice Lira que é utilizado. A sigla significa Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti. Basicamente, os agentes comunitários que vão nas casas, fazem aquela vistoria, né? Todo mundo deve conhecer, deve ter alguém que já foi na casa, dar essa olhada. Eles veem quantas casas, a porcentagem de casas que tem focos do mosquito da dengue, que são as larvas. E a partir disso chega nesse índice. Quando esse índice fica abaixo de 1%, significa um baixo risco de epidemia. Quando está entre 1 e 3,9% é um risco moderado e acima de 4% já é um risco alto de epidemia. Os dados da Prefeitura desse ano a gente tem? Como é que está essa parte em Juiz de Fora agora esse ano, Matheus? Temos sim. Primeiramente, em janeiro foi feito um levantamento e o índice de infestação foi de 7%, ou seja, de alto risco. Aí depois, posteriormente, em maio, foi repetido com uma queda importante, com valor de 2,5%, já de médio risco. Essa parte do Lira ela vai variar muito com a parte de chuva, né? Se chove mais, cria mais poça, mais água empoçada, maior infestação de mosquitos, né? Então isso é muito sazonal aí. Então por isso que essa parte de final do ano, início do ano é muito importante todo mundo ficar de olho nas casas com aqueles resíduos, né? Sim. E não deixar isso daí em casa, né? Subiu o índice Lira, a chance que tem de epidemia de dengue é muito grande, né? Sim. Doutor, ainda dentro desse assunto aí, a dengue ela tem tipos, como é que funciona? O vírus da dengue, então, o mosquito, ele fica contaminado pelo vírus, né? Então é um vírus que fica no mosquito e esse vírus é transmitido para a gente, então a gente funciona como um hospedeiro intermediário aí. E a gente tem 4 sorotipos e que a circulação deles vai variando no decorrer do tempo. Então, para ter a dengue mais grave, você precisa ter a infestação de um vírus da dengue qualquer e depois ter a infestação por outro vírus. Então, toda vez que a gente começa a ter novas circulações de vírus, a gente tem mais chance de ter eventos graves com dengues hemorrágicas. Então, geralmente, a dengue, quando a pessoa pega pela primeira vez, é uma dengue mais leve. E aí, quando a pessoa já tem imunidade, vai pegando os outros vírus, a chance de ter dengue hemorrágica aumenta, de ter casos mais graves da dengue aumenta, né? Então, no dia a dia, a gente usa basicamente isso, né? A gente não sabe qual é o sorotipo que tem. Isso daí, geralmente, o pessoal da Fiocruz que dá esses dados para a gente, essas análises passam para a gente, e a gente fica sabendo a partir deles se tem vírus novo circulando ou não. É isso aí, Matheus? Tem alguma coisa diferente aí? Quando você pega um sorotipo, você tem imunidade contra ele permanente, mas só contra esse sorotipo, não contra os demais.
E aí, você pegando pela segunda vez, você vai ter uma resposta imune mais exacerbada, e aí é que acontecem os casos mais graves, né? Então, fica uma super imunidade que leva a esses casos mais graves, né? Como é que funciona no dia a dia, assim, quando a gente está no pronto-socorro? Como é que a gente pensa na doença? Como é que a doença age no nosso organismo em termos de incubação e de característica clínica, Matheus? Então, quando o paciente é picado pelo mosquito, né, o vírus presente na saliva é inoculado no corpo humano, aí tem um período de incubação que varia de 4 a 10 dias. Aí, quando vai se manifestar os sintomas, sendo que até praticamente a maioria dos pacientes são assintomáticos, né? E quando se tem sintomas, varia um espectro clínico muito grande, de formas leves a graves ou até mesmo óbito. Aí, inicialmente, começa com uma fase febril, que é uma febre alta de início agudo, entre 2 e 7 dias, e outros sintomas como dor no corpo, febre, mialgia, artralgias, cefaleia, dor retroorbitária, náuseas, vômitos. Aí, esse quadro, em geral, melhora depois de 2 a 7 dias, e aí que começa o período de maior risco, na fase de defervescência da febre, onde geralmente tem o surgimento de sinais de alarme para quem vai evoluir para isso. É justamente o sistema imune que a gente demora mais ou menos 7 dias para ter o reconhecimento e a formação de novos anticorpos, e é justamente nessa fase de imunidade que o paciente vai apresentar os quadros mais graves quando acontece isso, né? Exatamente, o período de maior risco. Exatamente. Quando é que a gente suspeita de dengue, então? Qual é a característica clínica do paciente que chega para você no pronto-socorro? Você vai falar, poxa, esse paciente aqui pode ter dengue. Sim, pela definição do Ministério da Saúde, é a febre alta entre 2 e 7 dias, e os outros sintomas, como eu citei, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbitária, petecas, leucopenia no hemograma. Aquela dor retroorbitária, aquela dor que o paciente mexe, ele sente dor ao mexer o olho, né? Isso é uma característica clínica que chama bastante atenção da gente, né? E critério de gravidade para a gente vai ser, quando o paciente está no pronto-socorro, que a gente vai ficar alarmado. Quando é que é isso, Matheus? Então, a dengue tem os critérios de alarme e os critérios de gravidade em si, né? Os critérios de alarme já indicam uma evolução desfavorável da doença, né? Os critérios de alarme, então, inicialmente, dor abdominal intensa, ou o paciente refere espontaneamente, ou a palpação no exame físico, vômitos persistentes, até porque dificulta o principal tratamento, que é a hidratação. Então o paciente não consegue tomar líquido, está vomitando, piora mais, né? Acúmulo de líquidos, que pode ser tanto na forma de ascite, ou derrame pleural, ou derrame pericárdico. A hipotensão postural, ou lipotímia. Hipotensão postural que a gente mede a PA sentado ou deitado, depois em pé. Aí tem que ter uma diferença maior que 20 milímetros na sistólica, maior que 10 na diastólica, né? Já é um sinal de alarme para a evolução da dengue. O sangramento de mucosa, a letargia ou irritabilidade e o aumento progressivo do hematócrito. Então, esse aumento progressivo, então o paciente tem um hematócrito, e se ele está aumentando, quer dizer que o paciente está mais hemoconcentrado, está mais desidratado, né? Sim. Então, esse sintoma de desidratação, de perda de líquido para o terceiro espaço, isso é uma coisa que chama muito atenção, né? Que a gente tem um critério de gravidade importante, né? No exame clínico do paciente no pronto-socorro, a gente pode fazer, então tem a pressão do paciente, fazer o teste da prova do laço, né? Deixar o paciente com o manguito apertado 5 minutos, e se começar a aparecer petecas ali, é um indicativo que o paciente é um indicativo que ele tem plaquetopenia e tem chance de evoluir com quadros mais graves, né? E o diagnóstico diferencial? Tudo é dengue? O que a gente tem que pensar também no pronto-socorro que não é dengue, hein, Matheus? Como é que... Então, esses sintomas que eu falei, né, são sintomas comuns a várias outras doenças infecciosas. Várias outras zoonoses, arboviroses também causam um quadro clínico semelhante, né? Por exemplo, a zika e a chikungunya, né? Aí, para diferenciar um pouco da dengue, é porque a zika dá um quadro clínico mais leve. Geralmente a febre é mais baixa e as dores do corpo são mais leves também. E é mais comum na zika a hiperemia conjuntival. Em relação ao chikungunya, é muito marcada a artralgia intensa, então o que mais chama a atenção, que inclusive pode cronificar essa artralgia nos pacientes com chikungunya, tem essa relevância. E além disso também tem as síndromes febris hemorrágicas, que aí já se assemelham mais com a dengue grave. Por exemplo, a febre amarela, a malária, a leptospirose e a febre maculosa. Agora a gente está na época aí, teve aqueles casos em Campinas, né? Tá todo mundo oriçado aí com a febre maculosa. É importante ter uma suspeição alta na parte epidemiológica para pensar nesses diagnósticos diferenciais. Por exemplo, viagem para a área de risco para essas doenças, histórico de contato com carrapato,
profissões que trabalham em áreas com água de chuva, contato com ratos. Então é muito importante ter esse diagnóstico diferencial. E tem que pensar nisso, porque essas doenças têm tratamento específico, tem antibiótico para melhorar, né? O tempo de incubação é mais ou menos semelhante também dessas doenças, 7 dias de incubação, né? Sim. Então tem que ficar de olho na epidemiologia desses pacientes para não taxar todo mundo como dengue, sendo que tem um diferencial maior, né? Então a anamnese nesse caso aí vai ser muito importante, né? Então o médico tem que ficar de olho e perguntar do que a pessoa trabalha, teve contato com enchente. Uma coisa importante é a questão de rato. Na verdade, você nem precisa ter contato com o rato, mas se você viu o rato, então você tem epidemiologia já positiva para leptospirose. Então você não precisa ter necessariamente contato, mas você tem um ambiente que o rato passou ali, pode ter urinado e pode levar a leptospirose, né? Então esse diferencial é importante, são doenças super graves e que se a gente não faz o diagnóstico diferencial na hora, a gente deixa de tratar e quando vai pensar já andou e às vezes o paciente perdeu o tempo de iniciar um tratamento precoce que ia salvar a vida dele, né? E não dá tempo de esperar a sorologia também específica, né? Então a gente acaba tratando empírico com antibiótico para depois ver se realmente era. Exatamente. Então é importante esse diagnóstico diferencial. Então uma vez que a gente suspeitou dessas outras febres, a gente vai começar o tratamento. Isso. E aí depois vai esperar o resultado do exame para ir fazer a orientação exata da terapêutica para a doença que veio o diagnóstico, né, Matheus? Doutor, tem dentro a gente descartando essas outras doenças que vocês citaram agora e com a prova do laço, por exemplo, e mais anamnese, confirmando que tudo indica ser dengue, ali, como é que começa os sintomas de gravidade? Como é que se verifica isso? Então, a gente vai começar a pegar o paciente em grupos de gravidade, né? Quais são os pacientes que têm mais chance de progredir para casos mais graves? Então, a gente vai ter as características clínicas, que o Matheus já citou aqui, mas a gente também vai ter os grupos de risco, né? Então, lactente, criança abaixo de 2 anos tem maior gravidade, pacientes que já têm comorbidades, né? Hipertensão arterial, diabetes mellitus, doença renal crônica, asma, anemia falciforme, então são doenças que fazem com que o organismo haja de forma diferente e leve a casos mais graves. Então, a gente tem que ficar sempre de olho no paciente ou muito novo ou muito idoso e esses pacientes já têm comorbidades, né? Então, a gente tem que ficar de olho nessa situação aí. A gente usa a prova do laço, então a gente chegou o paciente, fizemos suspeita de dengue, tinha dor retroorbitária, fazendo febre. A gente está numa cidade que a gente tem esses períodos epidemiológicos que aumentam a chance de ter esses eventos. E aí você fez o exame e o paciente veio a prova do laço positiva. Como é que você diferencia? A gente tem uma classificação do Ministério da Saúde em grupos. Como é que a gente diferencia esses grupos? Como é que funciona? Como é que é a cabeça do plantonista no pronto-socorro e como é que a gente deve agir aí para fazer essa estratificação? Então, é essencial, após pensar no diagnóstico de dengue, já estratificar o risco para a gente definir, através desse grupo, definir a próxima conduta, né? Então, é dividido em grupos A, B, C e D. A e B, segmento ambulatorial, C e D, internação, né? Aí, para diferenciar entre o A e B, é importante a prova do laço. Se a prova do laço for positiva, a gente já classificaria como B. Ou se tiver também as comorbidades ou os fatores de risco, como você falou, lactentes ou idosos, também iria como grupo B. Agora, se não tiver nada, for só os sintomas de dengue, sem nenhum fator de risco, nenhuma comorbidade e prova do laço negativa, fica como grupo A. Então, a gente pode tratar esse paciente ambulatorialmente, fazer as orientações no pronto-socorro e mandar o paciente para casa, né? Isso, exatamente. E esse paciente que a gente classifica como grupo A, paciente de baixo risco de evoluir com formas graves, como é que a gente orienta ele, Matheus, no pronto-socorro? Então, aí feita a prova do laço, deu negativo, então ficou como grupo A mesmo. Então, a gente não é obrigatório fazer nenhum hemograma nesse paciente. Também não é obrigatório fazer o teste confirmatório de dengue. Então, a gente pode dar alta para ele com indicação de hidratação oral. Aí tem a quantidade certa para fazer, não é só falar, beba água em casa, né? Tem que falar a quantidade certa para ele sair com valor na cabeça. Isso melhora muito a adesão dele ao tratamento. Então, o valor é 60 ml quilo para o grupo A ao dia, de hidratação oral. Então, para um adulto aí de 70 quilos, dá 4,8 litros. Então, é bem mais do que a gente toma de água no dia a dia, né? Então, o paciente tem que ir com essa na cabeça que tem que encher as garrafas de água em casa e tomar 4 litros de água no decorrer do dia, não precisa ser só água, pode ser qualquer líquido caseiro. Que é recomendado ser pelo menos 1/3 com a solução de reidratação oral. Certo. Aquele sachêzinho, geralmente, que a gente mistura na água. Que a gente consegue pegar no posto, né? Isso.
Esse sachêzinho aí, ele tem a gente tem 90 mEq de sódio em cada sachê, então ele funciona mais ou menos como se fosse um soro fisiológico, né? Então a gente também pode comprar na farmácia, a gente tem várias formulações já prontas nesse sentido aí, que também tem 90 mEq de sódio aí. Agora a gente falou então a gente fez esse diferencial, falou do ar, mas a gente esqueceu de falar, pessoal, como é que a gente faz a prova do laço, assim, exatamente assim. Sim, como é que... detalhadamente, né? Então, primeira coisa, então, a gente vai desenhar no antebraço do paciente, onde a gente vai aferir a PA, né, um quadrado de 2,5 centímetros de lado. Aí a gente vai aferir a pressão dele, né, sentado ou deitado. Aí a gente faz uma média simples, não é a pressão arterial média, né, é a média simples entre a pressão arterial sistólica e diastólica. Então você fica entre o meio sistólica e diastólica. Exatamente ali, no meio. Isso. Aí a gente vai inflar o manguito até esse valor médio. Então, paciente com pressão de 12/8, a gente deixa o balão inflado em 100, 100 e pouco. Isso. Né? Deixa em 100. A gente vai marcar ali 5 minutos para o adulto, 3 minutos para a criança. Aí, depois que passar desse tempo, a gente vai contar quantas petecas surgiram nesse quadrado que a gente desenhou. Aí a prova é positiva, se der maior que 20 petecas no adulto ou maior que 10 na criança. Aí é importante falar que não precisa de fazer prova do laço, já tem peteca espontaneamente. Né? Muita Então, gente comete esse erro. O né? paciente já está sangrando, né? Já não precisa forçar o sangramento. Já tem sangramento espontâneo de mucosa ou de pele ali na forma de petecas, não tem por que fazer a prova do laço. Certo. Aí, bom, então a gente já classificou esse paciente, o A mandou para casa, e o B, como é que a gente vai lidar e qual é o critério de diferenciar entre o B, o C e o D? Como é que a gente vai diferenciar isso daí? Então agora do A para o B, né? O B é o que tem ou lactente, ou é idoso, ou tem essa questão da prova do laço ou petecas, né? Aí ficaria como grupo B. Aí no grupo B, a conduta já tem um exame obrigatório que é o hemograma. Então no A não precisava de fazer nada, no B tem que fazer pelo menos o hemograma. Mas também não é obrigatório fazer os testes confirmatórios de dengue. Aí enquanto está esperando o hemograma, né, já é importante já hidratar o paciente ali via oral mesmo na sala de urgência, seguindo aquela recomendação do grupo A, de 100 ml por quilo, já começar ali enquanto espera o hemograma. Saindo do hemograma, a gente vai olhar principalmente para o hematócrito. Sim. Se o hematócrito estiver elevado, aí esse paciente então está hemoconcentrado. Então deve seguir como grupo C, ou seja, internação. Agora já se o hematócrito vier normal, né, baixo, aí o paciente poderia ter alta. Mas aí no grupo B, por ter esse fator de risco, tem que ser acompanhado diariamente até 48 horas após o desaparecimento da febre. Não é igual o grupo A, que a gente orienta só voltar um dia depois que a febre desapareceu e já está liberado. O grupo B tem que ter um segmento mais de perto. E o valor do hematócrito, a gente não falou ainda, para mulheres é acima de 44%, que é elevado, e para homens acima de 50%. Então esse paciente ele tem que ser visto a cada 24 horas. A gente não pode mandar ele para casa e esquecer, né? Isso. Porque esse paciente ele tem risco de evoluir com formas mais graves. Sim. Então a gente não pode deixar esse paciente evoluir em casa, né? Agora tem critérios que a gente já vai internar o paciente de cara, né? Então se o paciente tiver sinais de choque, a gente não vai mandar ninguém com choque para casa. Então paciente hipotenso, paciente com alteração do nível de consciência, paciente com extremidade fria, oligúrico, disfunção renal, dispineico, esse paciente a gente vai mandar, vai internar, né? Sim. Então, a gente tem que ter isso na cabeça, que esse paciente já é grave, né? Sim. A gente não vai mandar paciente grave para casa, né? E todo paciente que a gente manda para casa, a gente tem que orientar os sinais de alarme de gravidade da doença, né? Que indica também o retorno dele ao hospital. Aí, caso ele tenha esses sinais de alarme, a gente já explicou os de gravidade que o Vinícius falou, aí já vai seguir como grupo C ou D. O grupo C são os critérios de alarme, o grupo D já são os critérios de gravidade, né? Que além do que você explicou, são sinais de choque, né? Também engloba disfunção de órgão grave, né? A dengue pode dar disfunções de órgão, pode afetar o fígado, elevando muito o TJ-TGP. Então, dependendo de quanto está afetando os órgãos, também é um critério de gravidade. E também se for um sangramento maior, né? Sim. Se for só um sangramento de mucosa e tudo, é só um sinal de alarme. Agora já for uma hemorragia digestiva, aí já é um sinal de gravidade, aí já vai como grupo D. Então, a gente vai ter que ficar... Então, as complicações da dengue estão relacionadas com a parte de choque, né? Então, o paciente fica muito desidratado, hipotenso e choca, e aquele paciente está tendo sangramento, né? Então, são as duas coisas de maior gravidade que a gente vai ter que enfrentar nesse paciente. Então, são as coisas que a gente vai ter que ficar de olho e não vai poder deixar passar, né? Como é que a gente faz o tratamento, então, entre grupo C e D? Então, o D é o paciente gravíssimo e você vai direto para o CTI, né, Matheus? Exatamente.
Então esse vai ter que ser avaliado no CTI, vai ter rotina, monitoramento médico 24 horas, enfermagem 24 horas, que esse paciente é grave. Sim, esse é muito grave. E o C, como é que a gente lida com ele? O grupo C também é internação e também tem que ser feita hidratação venosa. É importante, igual você falou, tem que internar, mas ali o médico tem o primeiro contato na urgência, não é para deixar para hidratar lá em cima. Às vezes acontece, demora até chegar lá já está mais grave. Então, seja qual for o ponto da atenção, é muito importante já começar imediatamente a hidratação venosa. A gente tem que lembrar que esses pacientes, eles têm náusea, vômito, eles não conseguem ingerir essa quantidade de líquido que precisam, né? Sim. Então, a hidratação venosa, às vezes, é essencial e é uma medida que a gente tem que fazer muito rapidamente, né? A gente não pode esperar o paciente sair do pronto-socorro, sair a internação dele, ter o quarto vago, a enfermagem lá. Isso aí são horas que a gente perde que o paciente já tem que sair do pronto-socorro com a hidratação venosa, né? Sim. A hidratação inicial que a gente recomenda é 20 ml quilo de soro fisiológico para correr em 2 horas. Essa é a fase de expansão do grupo C. O paciente tem que ser internado por no mínimo 48 horas. Aqui no grupo C, tanto o grupo C quanto o grupo D, tem mais exames que são obrigatórios além do hemograma, né? Aí também tem a dosagem de albumina, transaminase, apesar de também não ser obrigatório, cabe muito bem também a função renal e eletrólitos, né? E também são obrigatórios exames de imagem para ver derrames cavitários, né? Raio-x de tórax e ultrassom de abdômen, também são obrigatórios, grupo C e D. Aí a partir do momento que coletou o hemograma e passou essa hidratação inicial de 2 horas, a gente vai novamente olhar para o hematócrito. Se o hematócrito tiver em elevação e o paciente mantiver os sinais de gravidade, a gente vai repetir a fase de expansão de novo. Então o paciente ainda está desidratado, né? Isso. Então a gente precisa expandir ele de novo. Isso. E se manter após 3 fases de expansão no grupo C, mantiver os critérios de gravidade, já segue como grupo D. Agora, por outro lado, se começar a melhorar no grupo C, que a maioria dos pacientes, né, vai acontecer isso, vai ter que a hidratação venosa inicial e vai começar a melhorar. Sim. Aí a gente pode passar para a fase de manutenção do grupo C, que primeiro é 25 ml quilo em 6 horas, e se tiver melhora por essa fase, 25 ml quilo em 8 horas. Então, progressivamente vai reduzindo o líquido, né, até o paciente ter condições de alta e voltar à condução como grupo B, né, para reavaliação ambulatorial. Então, a gente acaba hidratando esse paciente no mínimo 4 a 6 litros por dia, né? Sim. Então, uma hidratação vigorosa que esse paciente precisa. A gente tem que lembrar que é hidratação com soro fisiológico mesmo, né? A gente não precisa ser nada especial, né? Soro fisiológico mesmo. Soro fisiológico, o paciente tem que estar expandido e o hematócrito dele tem que estar caindo, né? Então, é isso que a gente tem que objetivar, né? E a gente falou bastante aí da parte clínica e teste laboratorial para fazer o diagnóstico de dengue. Depois a gente volta de novo aí nessa parte aí de... depois de complemento com o grupo D, só esse adendo, né, que é importante. Isso. Então, aí vai depender da fase da doença que o paciente tá, né? Do 1º ao 5º dia da doença, a gente tem que procurar sinais da viremia em si, que aí o teste mais disponível é o antígeno NS1, que a gente vai solicitar. Então é um antígeno direto do vírus, né? Isso, então exatamente. A gente está pegando o vírus ali circulante, né? Sim. Então o antígeno vai vir positivo, né? Então até o 5º dia tem essa opção, mas também tem o PCR. O PCR é o que consegue mostrar, inclusive, o sorotipo da dengue, né? É menos disponível, né? Mas acaba que, de forma epidemiológica, tem uma certa amostragem que vai sendo feita para a gente saber qual é o tipo de sorotipo que está circulante, né? Sim. E a gente tem uma ideia epidemiológica do que está acontecendo, né? Mas não é uma coisa para o clínico do dia a dia, né? Não. Então, nos 5 primeiros dias a gente pede o NS1. Isso, e a partir de então, né? Aí começa a ter o sistema de defesa fazer imunoglobulinas e a gente vai dosar... Vamos procurar a sorologia IgM para dengue. Isso. Então, até o 5º dia NS1, após esse período, IgM para dengue. É importante também te frisar que um teste negativo desse não exclui dengue. Então, se fez sorologia e deu negativo, o ideal é repetir depois do 10º dia de doença, enquanto isso tratar como dengue. Sim. É importante o paciente estar sempre hidratado, né? A gente não vai perder essa janela terapêutica aí, né? Bom, então vamos voltar aí de novo para o paciente grave. Então, a gente já falou do C. O paciente está hidratando, a gente vai coletando o exame dele a cada 24 horas, lembrando de coletar eletrólito, função renal, TGO e TGP, o hematócrito, todo dia vai ter um hematócrito, né? E aí vai ajustando essa parte de hidratação de acordo com, e de gravidade de acordo com a evolução. E o D, como é que funciona o D aí, Matheus? Então, o grupo D, internação e UTI, né? Como eu tinha até falado antes. Hidratação ela é mais vigorosa, né? Se no grupo C eram 20 ml quilo em 2 horas, aqui é em 20 minutos.
Então essa é a fase de expansão do grupo D. Já estratificou o paciente e a gente viu sinal de gravidade nesse paciente. O paciente está em choque, hematócrito alto, hipotenso, lesão de órgão-alvo. Então tem disfunção de algum órgão, né? Um SOFA presente elevado. Aí a gente levou o paciente para o CTI. Ele foi considerado do grupo D. Aí como é que é o tratamento desse paciente que está no CTI que foi para o grupo D, Matheus? Então no grupo D a hidratação ainda mais abundante, né? Se no grupo C eram 20 ml quilo em 2 horas, aqui no grupo D vão ser 20 ml quilo em 20 minutos. Então a gente vai abrir o soro lá de 1.000, 1.500 e deixar correndo aberto. Enquanto isso, vamos solicitar os exames igualzinho no grupo C, lembrando que é obrigatório também o teste confirmatório de dengue nos grupos C e D. E quando sai um tal do hemograma, a gente vai reavaliar o paciente se está tendo melhoras dos sinais de choque. Se ele tiver com melhoras dos sinais, ele vai passar para a expansão do grupo C, então vai descer um step ali na classificação de risco. Agora, se não tiver melhora, a gente vai avaliar o hematócrito. Então, você expandiu o paciente, você fez ali 1.000 de soro em 20, 30 minutos. E o paciente melhorou, baixou o hematócrito dele, melhorou clinicamente, então ele foi para o C. Então, a gente vai estratificar, ele desceu um passo na escada. Isso. Agora tem aquele paciente que você expandiu e ele ainda continua o hematócrito elevado. E aí? Isso. A gente pode repetir até 3 vezes essa fase de hidratação inicial, do 20 ml quilo em 20 minutos. Mas se mesmo assim continuar em elevação o hematócrito, a gente tem que pensar em fazer uma expansão com albumina. Sim. Que seria 1 grama por quilo. Então você faz uma expansão com albumina maior para esse paciente ter uma permeabilidade grande e você fazendo albumina você tenta deixar dentro do vaso mais tempo a hidratação que você está fazendo. Também né? tem uma perda aguda, né, de albumina nos casos de dengue. A gente observa isso por essa permeabilidade aumentada. Exatamente. Então visando corrigir isso, a gente tenta isso também. Se o hematócrito do paciente caiu e o paciente tiver critério de sangramento, tiver grave, e aí? Como é que a gente... A gente tem que pensar em outras causas, né? Além da hidratação para que tá... Então ele pode ter evoluído com doenças mais graves, como CIVD, coagulopatias, todos relacionados. Então a gente começa a complicar dentro do quadro de dengue. E a gente vai ter que começar a tratar especificamente aquela complicação relacionada com o quadro de gravidade, então, né? Rastrear uma hemorragia, aí no livro de HB fazer a transfusão ou transfundir também fator de coagulação. Exatamente. Então, ver o que está acontecendo de lesão e tentar estancar aquela lesão ali. Então, o paciente está tendo sangramento, eu vou tentar resolver o sangramento da úlcera e vou repor sangue nele, se for o caso, vou repor, se o paciente tiver com fibrinogênio, baixo fibrinogênio, se tiver uma alteração de coagulograma, ver qual é a alteração e repor plasma. Então, aí a gente vai ter que caçar o problema para tentar resolver a complicação levada, né? Então, são casos muito graves que já começam a ter complicações relacionadas à dengue hemorrágica, né? Complicações secundárias à dengue hemorrágica, né? Insuficiência renal, uma possibilidade. Então, esse paciente começa a ter hipoperfusão renal, faz necrose tubular aguda, pode levar a necrose tubular aguda e você precisar eventualmente até de diálise naquele paciente que chegou tarde para você, que não foi expandido adequadamente, né? Aí você começa a ter complicações relacionadas ao que está em torno do paciente. São complicações da dengue, não exatamente da dengue especificamente, da parte imunológica, né? A gente começa a ter complicações secundárias. E também vão ter aqueles pacientes que não vão tolerar esse volume que a gente tem que fazer, né? Então chegou um paciente com ICC, com 30% de fração de ejeção. Já é diferente, né? Ele já faz um volume pequeno, com avaliação mais precoce entre as alíquotas, e mesmo assim vai ficar congesta, já vai vir um manejo a mais. Talvez entrar com uma dobuta, ver a saturação venosa central do paciente, aí tentar manejar as comorbidades que o paciente tem. Cuidar de CTI mesmo, né? Cuidar de CTI, né? Exatamente. Aí, esse paciente, então a gente já viu os casos mais leves, mandando para casa, os mais graves, e esses pacientes que estão na enfermaria estão melhorando. Quando é que eu penso em dar alta para ele? Como é que a gente... Quais são as orientações que a gente tem aí no dia a dia nosso aí? Então, a gente tem até critérios específicos mesmo para a alta do paciente com dengue. Tem que estar pelo menos a 48 horas, né, com estabilidade hemodinâmica, né? Óbvio isso, né? Clínica, né? Ausência de febre por 24 horas, que é um marcador que a infecção já está passando e o próprio organismo já está começando a voltar ao habitual, está expulsando o vírus por conta própria, né? A melhora do quadro clínico, o hematócrito normal e estável por 24 horas e um outro ponto que gera um pouco de polêmica às vezes é as plaquetas em elevação. Então, nesse último diretriz do Ministério da Saúde não colocou um valor específico de plaqueta para dar alta para o paciente.
Só colocou como a plaqueta tem que estar em elevação Então, se a plaqueta está para se subindo. dar alta. Porque muitas vezes o paciente chega pra gente e a plaqueta vem caindo e a gente vai vendo a plaqueta caindo 30 mil, 20 mil, 10 mil. De repente ela para de cair e começa a subir. Começou a subir, a gente já sabe que vai evoluir bem, né, Faz Matheus? essa curva. Quando começa a subir, a tendência, todos os pacientes que acompanhou até agora, foi assim. Começou a subir, a tendência é subir até melhor. Esse paciente estando já com hematócrito bom, plaqueta subindo, perdeu o risco dele de evoluir com quadros mais graves, né? Sim. E aí esse paciente pode ir para casa, né? E lembrar que esses pacientes que evoluem com casos graves, se eles pegarem outro sorotipo, a chance que eles têm de evoluir de novo com um quadro grave existe, né? Então, o nosso problema aqui é parar de circular esse vírus, né? Então, para parar de circular o vírus, precisa não ter um mosquito rodando, tem que ter os cuidados domiciliares, tem que ter a ação da prefeitura também aí, né? Então, uma vez que o paciente teve, ele pode ter eventos graves de novo aí, né? Mas eu acho que é isso, né, Matheus? Eu acho que de dengue, eu acho que era isso que a gente tinha que abordar, né? Sim. Dr. Vinícius Sardão, muito obrigada por ter estado aqui conosco, por ter preparado esse conteúdo tão relevante. Dr. Matheus Alves, também muito obrigada por ter se debruçado em cima do tema. Eu acredito que foi muito útil para quem é da saúde, não só para médicos, e até para nós leigos, população em geral também, porque tirando um termo técnico aqui ou ali, mas a gente esclarece muita coisa, né? Podendo estar com vocês conversando sobre isso. Uma coisa que é do dia a dia nossa, né? Que a gente vê o vizinho tendo dengue, o tio tendo dengue, o primo. É uma coisa que a gente tem que estar sabendo e saber diagnosticar dentro de casa a critério de gravidade para levar esse paciente, essa pessoa, para o pronto-socorro para ser atendido o mais precocemente possível, né? Sim. Dr. Matheus, quer fazer alguma colocação? Não, tudo certinho já. Esse é o Santa Talks, o podcast da Santa Casa de Juiz de Fora. Se você que está aí com a gente gostou desse conteúdo, aproveita para curtir, para se inscrever no nosso canal. Não esquece de ativar as notificações para você acompanhar os outros episódios dos nossos podcasts. Obrigada por ter ficado com a gente.